E aí, galera? Tudo sussa? Aqui quem fala é o Carlos, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de arrepiar aqui no canal. Dessa vez, a gente vai voar para a Jamaica, terra do reggae, da comida fantástica e de lendas de gelar o sangue. Preparem-se para uma viagem aterrorizante pelas histórias mais assustadoras da Jamaica. Esqueçam o Bob Marley e o Usain Bolt por alguns minutinhos. E não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e ativar o sininho para não perderem nenhum dos próximos vídeos. A Jamaica, com suas praias paradisíacas e ritmo contagiante, esconde um lado sinistro quando a noite cai. As sombras aumentam, o vento cochicha entre as palmeiras e, na mente dos moradores, uma palavra ecoa como um aviso de medo: Duppies. Os Duppies, meus amigos, não são como aqueles fantasminhas camaradas dos desenhos animados, não. Imaginem, se puderem, a energia negativa mais pura, concentrada em uma entidade vingativa, faminta por perturbar os vivos. Dizem que os Duppies vagam pela ilha depois que o sol se põe, aproveitando a escuridão para chegar perto de quem não está atento. Cada Duppy tem seu motivo. Alguns querem vingança por erros do passado. Outros só querem fazer mal para os vivos. Tem gente que diz sentir uma presença maligna em casa, ouvindo passos se arrastando no corredor, coisas se mexendo sozinhas. Às vezes, os Duppies ficam mais agressivos, causando doenças do nada, pesadelos que parecem reais e até acidentes fatais. Imaginem, vocês estão deitados na cama, tentando dormir, quando sentem um peso enorme no peito, como se uma criatura invisível estivesse sentada em cima de vocês, roubando o ar. Vocês tentam gritar, pedir ajuda, mas a voz simplesmente não sai. E se, de repente, sentirem um frio na espinha, ouvirem um sussurro sinistro, ouvirem algo que não tem explicação, bem, rezem para ser só a imaginação de vocês. No meio das colinas verdes da Jamaica, a imponente Rose Hall se destaca como um monumento à riqueza dos tempos coloniais. Mas por trás da sua fachada elegante, sussurra-se uma história macabra, cheia de traição, magia negra e um ódio tão forte que nem a morte conseguiu parar. Esta é a história de Annie Palmer, a bruxa branca de Rose Hall, uma lenda que arrepia até a alma e faz a gente imaginar coisas horríveis. Annie Palmer, uma irlandesa jovem e linda de morrer, chegou na Jamaica, no auge da produção de açúcar, trazendo com ela um passado misterioso e um coração cheio de sede de poder. Casada com John Palmer, o dono da enorme Rose Hall, Annie logo ficou encantada pela beleza e grandiosidade da mansão. Mas a paixão pela casa virou obsessão, e o amor se transformou em crueldade. Dizem que Annie, que aprendeu os rituais de voodoo com uma escrava de confiança, começou a governar Rose Hall com mão de ferro e magia negra. Seus desejos viravam ordens, suas palavras, sentenças de morte. A maldade de Annie não tinha limites. Ela matou seus 3 maridos, seduzindo-os com sua beleza e depois dando um fim neles, sem dó. Seus corpos sendo jogados em covas rasas nos jardins da propriedade. Mas a crueldade, como um bumerangue, sempre volta. Annie Palmer, a rainha implacável de Rose Hall, encontrou seu fim pelas mãos de um escravo que, movido pelo desespero e desejo de vingança, a matou enquanto ela dormia. Mas a morte, em vez de trazer paz para Rose Hall, só aumentou o mistério e o medo que tomavam conta da propriedade. A lenda de Annie Palmer, a bruxa branca de Rose Hall, é um lembrete atemporal de que a ambição sem limites e a crueldade podem ter consequências horríveis, que ecoam por séculos. No meio da beleza natural da Jamaica, onde rios passam por montanhas enormes e a natureza mostra sua força, existe uma construção que parece inocente, a Flat Bridge, mas debaixo da sua estrutura simples, esconde-se um passado sinistro,
cheio de tragédias inexplicáveis e sussurros de eventos sobrenaturais que desafiam a lógica e assustam até quem não acredita em nada. A Flat Bridge, construída em 1697 sobre o rio Cobre, é mais do que uma simples ponte. É uma passagem para o desconhecido, um lugar onde o mundo real e o mundo espiritual se encontram. Ao longo dos séculos, a ponte testemunhou muitos acidentes fatais, muitos deles sem explicação lógica. Motoristas dizem perder o controle dos seus carros de repente, como se uma força invisível os estivesse levando para a morte. Alguns juram ter visto vultos fantasmagóricos nas margens do rio, figuras que parecem querer que eles caiam no abismo. A fama da Flat Bridge como um lugar amaldiçoado, um ímã para tragédias e encontros sobrenaturais, fica mais forte a cada novo acidente sem explicação. Dizem que durante o período colonial, a Flat Bridge era um local de punição. Escravos rebeldes, aqueles que ousavam desafiar as regras, eram jogados da ponte, encontrando a morte nas águas violentas do rio Cobre. A lenda diz que os espíritos desses escravos, presos entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, vagam pela Flat Bridge buscando vingança. Motoristas que se arriscam a cruzar a Flat Bridge dizem sentir a temperatura mudar de repente, um frio na espinha, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis. A Flat Bridge, com seu ar de mistério e tragédia, nos faz questionar os limites da realidade, a pensar na possibilidade de que existam forças que não podemos entender. No meio da agitação e da energia contagiante de Kingston, a capital da Jamaica, esconde-se um lado obscuro, um mundo de mistério e terror que aparece nas sombras da noite. Nos sussurros dos moradores e nas lendas urbanas que passam de geração em geração, surge a figura aterrorizante do monstro de Halfway Tree, uma criatura que desafia a lógica e alimenta os piores pesadelos. Halfway Tree, um bairro comercial movimentado de Kingston, é o palco improvável para essa lenda urbana de arrepiar. Durante o dia, o lugar pulsa com a vida da cidade, um centro de comércio e gente indo e vindo. Mas quando o sol vai embora e as sombras aparecem, um manto de medo cobre Halfway Tree, transformando o lugar familiar em um palco de terror. A lenda do monstro de Halfway Tree é confusa, cheia de pedaços, como um pesadelo que desaparece ao amanhecer, deixando para trás apenas medo e a certeza de que algo terrível espreita nas sombras. Alguns descrevem o monstro como uma criatura horrível, uma mistura de humano com animal, com garras afiadas e olhos vermelhos e penetrantes que brilham no escuro. Outros juram que a criatura muda de forma, assumindo diferentes aparências para assustar suas vítimas, um demônio camaleão que se alimenta do medo. Motoristas que passam pelas ruas desertas de Halfway Tree à noite dizem ter visto vultos se mexendo rápido entre os carros, figuras sinistras que desaparecem do nada. A lenda do monstro de Halfway Tree, como muitas outras lendas urbanas, é um reflexo dos medos e ansiedades da sociedade. Nas estradas que cortam a costa da Jamaica, onde a brisa do mar se mistura com o ar quente e úmido, uma lenda macabra passa de geração em geração, alimentando a imaginação e o medo de quem dirige sozinho à noite. Esta é a história da Mulher de Branco de Montego Bay, um fantasma vingativo que assombra as estradas desertas, buscando vingança contra os vivos. Montego Bay, com suas praias lindas e hotéis luxuosos, esconde um lado obscuro, um mundo de mistério e tragédia que aparece nas sombras da noite. A lenda da Mulher de Branco é uma história clássica de traição, amor e vingança. Uma história que existe em diferentes culturas ao redor do mundo. Existem várias versões da lenda da Mulher de Branco de Montego Bay, cada uma com seus próprios detalhes. Mas todas falam da figura fantasmagórica de uma mulher vestida de branco, com o rosto pálido e triste. Alguns dizem que a Mulher de Branco era uma jovem que, cega de amor,
Se casou com um homem ruim, que a traiu e a matou. Outros contam a história de uma mãe desesperada que, depois de perder seus filhos em um acidente, vaga pelas estradas procurando por eles. Não importa a versão, a mulher de branco de Montego Bay se tornou uma presença constante nas estradas desertas da Jamaica. E aí, pessoal? Gostaram de conhecer um pouco mais sobre as lendas assustadoras da Jamaica? Se vocês chegaram até aqui, parabéns pela coragem. Mas me contem nos comentários qual dessas histórias deixou vocês com mais medo. Se vocês curtiram esse mergulho no lado macabro da Jamaica, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem os próximos vídeos. Até a próxima, se vocês sobreviverem.